Oi, 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 tudo bem, tudo bem? Professora Roseli, informática, chegando aqui rapidinho para a gente bater um papo. E eu trouxe aqui já, para iniciar a nossa conversa, a janela do Excel, planilha eletrônica. Nós temos várias questões de prova relacionada com casas decimais. E, às vezes, a relação de casa decimal é difícil para alguns candidatos, e eu estou aqui agora para bater esse papo com você e realmente deixar essa informação fortalecida para os estudos e também para a prova, caso seja essa a linha da sua questão. Então, vamos lá. Planilha eletrônica aberta para a gente. Nós temos liberdade de inserir informação já direto, né, na planilha, ou a gente tem a liberdade de, antes de inserir a informação, configurar a célula para que ela receba um determinado valor, já com a configuração apropriada. Mas antes de falar, né, de gerar a configuração, então vamos lá. Primeira coisa que a gente lembra é que, por padrão, a nossa célula ela está formatada para geral. Então, se eu inserir um texto, por exemplo, terra, esse conteúdo fica posicionado à esquerda. Se eu inserir um número, esse conteúdo fica posicionado à direita da célula. Então, eu consigo interpretar que ali eu tenho um número ou que ali eu tenho um texto. Claro, configuração padrão. Nada impede que você trabalhe o alinhamento, esquerdo, centro, direito, enfim. Mas essa é a primeira informação. Por que eu falo isso? Porque se você digitar 1,10, ele vai ser visualizado à direita. Se você digitar 1,10, ele vai ser visualizado à esquerda. Ou seja, 1,10 não é número, ele é lido como texto. Esse ponto, para nós, ele é um separador de milhar e não um separador de casas decimais. Então, se você usar um ponto, você tem que trabalhar com milhar. Porque se você usar o ponto na interpretação de casa decimal, você não vai ter casa decimal, você vai ter um texto. Por exemplo, se eu colocar aqui um ponto 100, aí eu vou ter número, porque ele lê como ponto um separador de milhar. Agora, se você colocar 1,10, isso não é número, isso é texto. Logo, número, casa decimal, vírgula, é o nosso caractere determinante de casa decimal. Então, tomar cuidado com isso. Agora, veja, eu coloquei aqui na célula 1,10. Logo, o zero para nós aí, ele sai, ele fica oculto, porque a gente vai interpretar que 1,1, 1,10, estamos falando da mesma pessoa. Agora, se eu colocar 1,11, o que aconteceu aqui? Pô, Roseli, ele já fez até um arredondamento aí. Então, dependendo como a informação está sendo inserida dentro da célula, a gente consegue visualizar a sua formatação. É onde eu quero chegar. Se você selecionar guia página inicial, grupo número, eu vou abrir aqui a nossa caixinha do grupo número, nós podemos aqui, dentro das categorias, gerar a formatação para o número. Então, por exemplo, para o conteúdo da célula, o número, eu quero trabalhar com 2 casas decimais, ou eu quero trabalhar com 3 casas, com 1 casa. Então, eu posso já trabalhar essa configuração do conteúdo da minha célula de acordo com a minha necessidade. Por quê, Roseli? Porque isso é um assunto levado para as provas. Se você já determinar como vai ser o conteúdo da sua célula, você já vai visualizar. Se você não gerar essa configuração, ele vai ler como geral e vai trazer o resultado, o conteúdo da célula, naquilo que é padrão. Então, por exemplo, se você trouxer aqui, olha, eu quero que o resultado dos meus cálculos seja representado com um valor numérico, com 1 casa decimal, com 3 casas decimais. Então, você gera essa configuração. Então, essa é uma informação importante aí também para trabalhar. Eu vou cancelar, vou deixar como geral aqui. Então, se eu digitar
1,36, olha, ele vai ficar 1,36, que o padrão são duas casas decimais. Se eu digitar 1,47, ele vai ficar. Se eu digitar 2,89, também. Se eu digitar 3,34, também. Então, essa é a informação para você. Caso você queira que tenha aí mais ou menos casas decimais, você tem que configurar, porque esse é o padrão. Onde eu quero chegar? Trabalhar com as casas decimais, aqui no grupo número, a gente tem os dois ícones para trabalhar com casas decimais. O primeiro ícone, veja, eu tenho um zero em cima e dois zeros embaixo. Então, nós vamos aumentar casas decimais. Então, significa, fazendo uma leitura simples, eu tenho uma casa, se eu clicar sobre o ícone, eu vou ficar com duas casas, uma interpretação do ícone. O que representa? Eu tenho uma, fico com duas, então eu aumento casa decimal. Se eu clicar no segundo ícone, veja, eu tenho dois zeros em cima e um zero embaixo. Então, vamos lá. Dois zeros representa duas casas, se eu clicar sobre, eu fico com uma. Então, ou seja, diminui casa decimal. Lembrar que a gente precisa saber ler o ícone, saber ler qual recurso eu tenho ali, porque quando eu clicar, isso vai refletir na ação resultante da questão. Então, se eu tenho aqui na minha célula 1,36, se eu clicar no ícone para diminuir casas decimais, cada um clique representa uma casa decimal. Então, nós vamos ter 1, quanto aqui? 1,3. Analisa. Como a gente está falando em casa decimal, a gente vai voltar um pouquinho lá na matemática. Quando há o arredondamento, a gente tem que observar qual número está ali. Porque o arredondamento, ele pode acontecer para mais ou para menos, né? Mantendo o número anterior. Então, se eu tenho 36, se eu for arredondar, a partir de 5, esse arredondamento é para cima. Então, 36, o 6 é acima de 5. Então, esse arredondamento vai dar 40. Ou seja, como eu quero trabalhar com uma casa decimal, o 36 vai ser o quê? 40, logo 1,4. Então, isso tem que ser organizado. Eu tenho aqui, ó, 1,47. Se eu diminuir uma casa decimal, 47, o 7 acima de 5. Isso vai ter como, para nós, 1,5. Se eu tenho 2,89 e diminuir uma casa decimal, 89, ele vai para 90, 2,9. Agora eu tenho aqui, ó, 3,34. 34, o 4 é menor que 5. Então, se eu diminuir uma casa, vai ser mantido 3. Ou seja, 3,3. Se eu fizer aqui novamente uma outra diminuição de casa decimal, eu tenho 1,4. Então, se eu diminuir, vai ficar 1. Aqui, para nós, eu tenho 1,47. A gente diminuiu uma casa, ficou com 1,5. Tem que analisar qual é a essência do número. O número inserido nessa célula C2 foi 1,47. O número próximo da vírgula é 4. Então, se eu tirar todas as casas decimais, vai ficar 1, porque o número próximo da vírgula é 4. E aqui eu tenho como visualização 1,5. Mas a essência do número não é 1,5, é 1,47. Então, o número próximo da vírgula é menor que 5. Então, se eu diminuir aqui, nós vamos ter 1 como resposta. O 2,9, nós vamos ter o quê? 3. Por quê? 89, então vai para 3. Ou seja, ele arredonda para o número maior. E o 3,3, ele é a essência do 3,34. Então, também vai ser mantido 3, porque é menor que 5. Quando for para eliminar, tirar todas as casas decimais, analisa o número próximo da vírgula. Se ele for 5, 6, 7, 8, 9, esse número vai para mais. Se ele for 4, 3, 2, 1, mantém o número. Então, é uma questão aí nem de informática, né? Isso aqui é a questão base da matemática, lá trabalhando com casas decimais. Então, para eu diminuir, eu fico com 3.
Agora, se eu aumentar, ele volta à sua essência. Se eu aumentar, cada um clique é uma casa decimal, ele vai voltar para o número que foi inserido. Agora, veja, se eu clicar mais, além do número que foi determinado na célula, ele vai acrescer zero. Então, se eu pressionar mais um clique, mais um clique, mais um clique, ele vai inserindo zero. Então, essa informação de conduzir o uso de casas decimais, trabalhando aqui com os nossos dois ícones, né? Que é aumentar e diminuir casas decimais, é elementos fortalecidos em prova. Se o candidato não estiver atento, ele perde questão simples. E é sobre isso, agora, que eu vou te apresentar uma questão. Uma questão que foi proposta pela VUNESP, é uma questão bem interessante, estou colocando aqui num arquivo, né, para a gente começar a trabalhar, uma questão muito bem feita, e que se o candidato não tiver atento, infelizmente, ele perde questão. Então, vamos começar aqui fazer a leitura e também aí nota dessa questão. Essa questão, ela foi cobrada em 2022, tá? Mas é uma questão viva para a gente hoje, né? Também nos nossos dias atuais. A gente fala, né? Existem alguns tipos de questões, por mais que as versões são atualizadas, elas se mantêm porque faz parte da estrutura. A gente não vai mudar essa estrutura. E aqui, a VUNESP, essa questão foi da VUNESP, tá bom? Foi da VUNESP para nós. Então, aí, se você depois quiser também procurar outras questões dessa linha, você vai encontrar. A VUNESP, ela fala assim para nós, olha, a fórmula 15 dividido por 4 foi digitada na célula 1 de uma planilha. Observe, leitura, interpretação. Na hora da sua prova, vai marcando as informações que serão informações essenciais para a resolução da questão, que está sendo elaborada no Microsoft Excel. Vou já fazer uma observação aqui. Vocês vão visualizar que a VUNESP mencionou nessa questão, ó, o Excel versão 2010. Mas você pode colocar aqui outra versão, 2013, 2016, 2019, 365. Eu fiz uso do Excel 365 com vocês. Não vai mudar, a essência é a mesma. Então, ela elabora uma planilha, né, usando a célula 1, no Microsoft Excel, independente de versão, a gente tem a mesma interpretação e resultado. Configuração padrão. Depois disso, a célula 1, ela foi selecionada, então vai observando. E o ícone a seguir foi acionado, olha aqui a leitura, ó, 2 vezes por meio do clique do mouse. Então, começa. Que ícone é esse? Roseli, esse ícone, ele trabalha com casas decimais. Muito bem. Mas ele aumenta ou ele diminui casa decimal? Aquela observação que eu inseri para você. Eu tenho, olha, um 0 em cima e eu tenho 2 zeros embaixo. Então, significa que esses 2 zeros são os números, né, os zeros que eu vou ficar. Então, essa interpretação vai permitir o que para nós? Aumentar casas decimais. E aí, a gente chega naquela leitura que eu disse para vocês. Eu vou aumentar casas decimais. Então, eu vou partir que eu tenho que lembrar desse número 5. A partir do 5, eu sempre vou aproximar para mais. Então, se eu tiver vírgula 35, vírgula 46, vírgula, sei lá, 57. Então, esse número para nós aqui, ele representa que eu vou ter que aproximar para mais. Se for para eu zerar as casas decimais, diminuir, zerar todas as casas, deixar a visualização para o número inteiro, eu vou ter que observar o número próximo da vírgula.
Se o número próximo da vírgula for 5, 6, 7, 8, 9, esse número anterior vai ser aproximado para mais. Se esse número próximo da vírgula for para nós 1, 2, 3, 4, a gente mantém o número anterior. Lembrar que essa é uma base lá da matemática, isso não é informática, né? A gente só aplica os elementos que faz parte aí da história, né? Então, esse cuidado para trabalhar. Então, veja, é uma questão simples, mas que o candidato precisa dessa essência. Ele precisa reconhecer o ícone, ele precisa saber o que o ícone faz, e ele precisa lembrar da proposta de trabalhar com o arredondamento, aí no caso das casas decimais. Agora, antes de sequenciar aqui, a fórmula, ela está concentrada lá na célula 1, certo? Então, foi digitada na célula 1, ó, 15/4. Então, nós estamos fazendo aqui o quê? Uma divisão. 15 dividido por 4. Aí, a gente tem que lembrar, como está falando de casa decimal, a gente vai ter que trazer essa conta com as casas decimais. Então, eu vou ter lá 3 vezes 4, 12. 12 para 15, 3, tá bom? Certo? 4, né? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Vou chamar a vírgula, vou cravar um 0. Então, o que eu vou ter aqui? Como vai ser esse resultado para mim? Eu tenho 30 agora. 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7. 7 vezes 4 para nós totalizará em o quê? Em 28. Então, eu vou colocar o 2 como resto e vou cravar. Então, eu vou ter 5 aqui. 4 vezes 5, 20. Terminou a minha divisão. Aí você fala, pô, eu vou ter que fazer a divisão? Sim, vai ter que fazer a divisão, porque eu preciso da casa decimal. Então, veja, o resultado desse cálculo é 3,75. Se você acionar 2 vezes esse ícone, nós vamos acrescentar mais 2 casas decimais. Então, esse resultado, fazendo a leitura até aqui, a gente vai ter dentro da nossa execução o 3,7500. Agora, continua a leitura da questão para vocês entenderem como as questões são bem feitas. Se o candidato não estiver atento, infelizmente, ele perde a questão. Continuando a leitura. Sabendo que a célula 1, então a célula 1, que recebeu o igual 15 dividido por 4, foi formatada previamente, olha a sacada que a VUNESP trouxe, para que o resultado dessa operação fosse mostrado originalmente com uma casa decimal, aquilo que eu mencionei. Quando eu faço a inserção de um conteúdo dentro da célula, por padrão, ela me traz o resultado em 2 casas decimais. Se eu quero diferente, eu posso configurar. Então, olha o que nós temos aqui, que é a sacada que vai mudar toda a estrutura da leitura da questão. Então, nós temos aqui, olha, que a fórmula para nós, que foi inserida na célula 1, essa célula 1, ela já tinha sido formatada previamente para o quê? Uma casa decimal. Então, olha a sacada da questão. Então, quando o usuário foi lá na célula 1 e digitou 15 dividido por 4, essa célula, previamente, ela estava formatada para receber o quê? Uma casa decimal. Essa é a sacada da questão. Então, esse 3,75, que é o resultado da nossa divisão, o resultado aqui vai ser 3,8, porque já estávamos com uma casa decimal a formatação. Quando
foi levado o mouse lá no ícone para trabalhar o aumento 2 vezes, né? 2 cliques, então a gente vai ter o quê? 2 casas. O valor inicial era 3,8. Então, o 3,8, quando clicou uma vez no ícone, ele voltou para 3,75. Quando clicou de novo, ele acresceu um zero. Então, o que nós temos como resultado? 3,750, ou seja, alternativa D sendo a alternativa correta. E aí, com essa informação, o candidato, se ele não está atento, ele perde a questão. Ele pode pensar no 3,800, ele pode se perder, ele pode trabalhar com 3,00, ou seja, tem 5 alternativas. E quer ver uma maldade? Vamos supor que ela tivesse colocado aqui, olha, 3,700, que foi a primeira interpretação, a interpretação inicial. Então, são questões muito boas, né? Esse é um exemplo que a gente encontra nas provas, que se a essência, né, da leitura e interpretação deixar de existir, o candidato tem dificuldade em resolver a questão. Então, olha, a célula 1 ela foi formatada previamente para que o resultado fosse trabalhado com uma casa decimal. Assinale a alternativa contendo o valor para nós, que será mostrado após acionado o botão, né? Depois do acionamento do botão, conforme descrito. Então, é uma questão maravilhosa para a gente colocar para estudar e uma questão aí rica. Ah, é só uma divisão, 15 dividido por 4. E a gente vai perceber que tem muito mais elemento aí. Para deixar essa organizada, bonitinha para você, eu vou trazer você aqui para o Excel, tá? Deixa eu colocar aqui a minha tela do Excel para você. Colocando aqui para você a nossa janela do Excel, chegando aí para nós. Deixa eu só ver aqui. Chegou, maravilha, a janelinha do Excel aqui. Então, veja, olha, vamos fazer junto aqui. Começando do final da questão, ela pede para configurar a célula para um número com uma casa decimal. Então, já está configurado. Então, quando eu inserir igual 15 dividido por 4, o que nós vamos ter? Olha, 3,8. Agora, seleciono essa célula. Vou aumentar uma casa decimal, o 75, porque esse 8 veio do arredondamento. Aumento mais uma, 3,750. Beleza? Então, deixo para você essa informação. Organiza os estudos, inspira o uso de casa decimal, e a VUNESP ou quaisquer outras bancas não vai te pregar uma peça, porque é uma questão muito boa. Essa questão foi cobrada em março de 2022, mas continua viva aí nos nossos concursos. Tá certo? O meu abraço, bons estudos, e a gente se encontra aí, né, em outros bate-papo falando de outras situações, de outras questões. Tchau!